porque nós vamos ter agora, de 1 a 15 de agosto de 2021, a Abrapex, que dessa vez, por motivos de pandemia, vai ser uma exposição virtual. Então, eu queria discutir um pouco com todo mundo a importância de existir essa exposição. Então, eu tomei a liberdade aqui de preparar alguns slides, mais para servir de base no nosso bate-papo do que propriamente uma apresentação. E seria bastante instrutivo se todo mundo entrasse, conversasse, para a gente desmistificar algumas coisas que erroneamente se cria e se deturpam alguns conceitos, para mim, que são bastante importantes. Então, vamos ver se aqui ajuda, né? Como sempre, para a gente atingir algum objetivo, a gente tem que fazer um trabalho em equipe. Então, para a gente atingir a maçã no topo da árvore, se não fosse um trabalho em equipe desses 6 homens, ninguém conseguiria. E é a mesma coisa que eu sempre vejo aqui, né? Eu vejo a SPP como a nossa base, as nossas participações aqui nas reuniões da SPP, exatamente a estrutura que a gente cria, exatamente para que a gente tenha uma federação, no caso a nossa FEBRAF, Federação Brasileira de Filatelia, sempre representativa e sempre podendo nos guiar nas decisões naquilo que se refere à filatelia. A ideia de hoje foi bater um pouco de um papo sobre Brapex, né? E o primeiro ponto efetivamente interessante é nós vemos que o Brapex, que a gente tem já num português bastante usual, vem da junção de 3 palavras em inglês, Brazilian Philatelic Exhibition, que se consagrou entre nós como uma exposição nacional. Na verdade, a grande pesquisa, ou o grande pesquisador das histórias da Brapex está aqui presente conosco hoje, é o Fábio Flose. O Fábio fez uma grande pesquisa e publicou isso na revista da FEBRAF, Filatelia, número 4, de janeiro a junho de 2017, um trabalho que vai das páginas 44 a 53, e está aqui o dado de capa, né, História da Brapex, exatamente apresentando no momento em que nós fazíamos ocorrer, o que a Federação Brasileira de Filatelia fazia ocorrer em Brasília, em 2017, o evento Colecionar 2017, que abrigava 2 exposições de selo, uma mundial e uma nacional, Brasília 2017 mundial, Brapex 2017, a exposição nacional, além de mostras de orquídeas, artesanato e carros antigos. Então, na época, para a revista que serviu como um boletim especial, né, com a própria capa disso, edição especial, o Fábio publicou essa história, e eu, com o consentimento dele, tomei a liberdade de pegar algumas informações bastante importantes, como, por exemplo, o cartazinho que está aqui, Brapex, Exposição Filatélica Internacional, veja que interessante, em que pese termos a tradução Brazilian Philatelic Exhibition, a primeira exposição que hoje a gente tem como nacional, Brapex, ela foi uma exposição internacional, foi organizada pelo Clube Filatélico do Brasil, né, o CFB, teve o patrocínio do Ministério da Aviação e Obras Públicas, das Relações Exteriores e da Fazenda, além de contar com, veja bem, o patrocínio da FIP, Federação Internacional de Filatelia, e da então Federação das Sociedades Filatélicas do Brasil. Vejam que em 1938 ainda não existia a FEBRAF, mas existia essa federação, do qual, se alguém tiver algum histórico ou quiser depois compartilhar alguma informação, é muito bem-vindo. Como atividades paralelas ao evento, ocorreu o 2º Congresso Filatélico Brasileiro e o 1º Congresso Filatélico Sul-Americano. Ao lado, a gente tem, então, esse cartazinho mostrando que a exposição foi de 28 a 30 de outubro de 38, na Avenida Rio Branco, número 117. Aqui, uma compilação de todas as exposições Brapex que ocorreram. Então, a exposição de 2021 vai ser a 15ª exposição, e a Federação Brasileira tem procurado resgatar aquilo que sempre foi importante,
de dar uma periodicidade, o mais curta possível, do evento, de forma a permitir que os filatelistas exponham e resgatem não só a oportunidade de estar convivendo com outros filatelistas, mas uma coisa que é muito importante, resgate a possibilidade de ver uma boa avaliação das suas coleções, resgate a possibilidade de estar participando no comércio filatélico e, evidentemente, crescer dentro do hobby. Então, eu montei rapidamente aqui as peças filatélicas que, de uma certa maneira, marcaram cada exposição. Então, 1938, que é a primeira exposição, o famoso selinho, o bloquinho do Roland Hill, o carimbo aqui ao lado, Exposição Filatélica Internacional, essa foi a primeira exposição, Rio de Janeiro. Depois, em 43, de 31/7 a 8 de agosto, se repete no Rio a segunda exposição, lembrada pelos selos que tem aqui a comemoração do centenário do Olho de Boi e pelo aquele outro grande bloco que nós temos. Em 1954, uma exposição que não existiu. E aí eu pediria, então, para o Fábio Flose explicar um pouquinho para a gente por que, em 1954, não existiu a exposição Brapex em São Paulo. Ok, eu vou tentar compartilhar a tela, tá? Espera aí que eu preciso sair da minha tela. Vamos ver se eu consigo. Tem um eco aí, Fábio. O microfone, sei lá. Acho que sou eu. Dá para compartilhar, Fábio? Conta um pouquinho da história. Eu preparei 5 telas em PowerPoint. Fazer o seguinte. Tá. Então conta um pouco para a gente, Fábio. Está sem áudio. Peraí. Alô? Oi, peraí. Flose? Está sem áudio. Tá não, a gente está te ouvindo. Estão me ouvindo? Sim. Agora você está compartilhando. Agora eu estou compartilhando. Vamos lá, então. Flose, se você Não, mas você compartilha. desconectar seu áudio do outro, acho que não sei se é o celular ou o outro que não é o teu microfone, só para evitar o eco, por favor. Já desliguei. Okay, Fábio é um homem à frente do tempo. Ele já está em agosto de 2021. Peraí. Bom, se ele é do estado de São Paulo, se for do estado de São Paulo, eles estão avançados mesmo. Estão vendo aí a minha tela? Sim. Muito bem. Enquanto eu pesquisava para fazer o artigo que saiu na revista da FEBRAF, na realidade, eu escrevi uma série de artigos com o mesmo título, Brapex, para o boletim do professor Maurício Filacap. E o que eu fiz para a revista da FEBRAF é diferente daquele que eu fiz para o professor Maurício. Então, o que saiu na revista da FEBRAF complementa a primeira série. E eu comecei a me deparar com uma exposição de 54, muito estranha. Então, eu fui colhendo material e eu estou preparando uma palestra, talvez para agosto agora. E eu estou chamando o que não existiu. É meio estranho dizer que não existiu, porque realmente em 78 existiu a Brapex 3. Foi de 22 a 28 de junho, no salão no edifício sede dos Correios, que estava sendo inaugurado naquela época. Então, vamos
retroceder um pouco no tempo. Em 50, a filatelia estava com várias atividades, principalmente entre São Paulo e Rio de Janeiro. Já tinham sido realizadas a 1, como o Macedo falou, e a 2 também, a 1 em 38, a 2 em 43. No início dos anos 50, filatelistas ligados à Sociedade Filatélica Paulista e à Federação das Associações Filatélicas do Estado de São Paulo, FAFESP, como filatelistas ligados ao Clube Filatélico do Rio de Janeiro, eles se organizaram para realizar uma exposição de grande porte, uma exposição internacional que suplantasse as anteriores. Essa exposição foi batizada de Brapex 3 e foi incluída no calendário oficial dos festejos comemorativos do 4º centenário da fundação da cidade de São Paulo. Como vocês sabem, a cidade foi fundada em 1554 e em 1954 seria o 4º centenário. Houve uma grande divulgação e aceitação no exterior, além do reconhecimento do patrocínio da FIP. A ideia dos organizadores era apresentar mais de 2.700 quadros. O grande idealizador desse evento foi um filatelista do Rio de Janeiro chamado Hugo Fracaroli. Eu não sei se algum de vocês chegou a conhecê-lo pessoalmente. Porém, aconteceram problemas de ordem financeira. E quem ocasionou esses problemas foi um grupo de filatelistas opositores, não concordavam com a exposição. Em resumo, aquela Brapex 3 não saiu do papel, ela foi cancelada cerca de 3 meses antes da inauguração. Foi feito um logotipo, olho de boi, de 30, Brapex 3 em cima, São Paulo, 1954, e Exposição Filatélica Internacional no Brasil. Então, resumindo, seria no calendário da comemoração do 4º centenário, de 6 a 15 de novembro, no Parque Ibirapuera. Eu estou preparando uma palestra, o que eu vou falar, eu vou terminar por aqui. Eu fiz um pequeno sumário, que é o seguinte: por que o título Brapex que não existiu? Bom, praticamente já falei quase tudo. A comissão organizadora, os filatelistas que a integraram, os planos dessa comissão organizadora. Vou falar de Hugo Fracaroli na filatelia. Foi um cara que batalhou bastante para divulgar a filatelia brasileira, não só aqui, como no exterior também. E ele foi uma figura interessante no futebol. Aliás, é uma triste lembrança. Não vou falar mais nada, senão perde o gosto. As subcomissões, a divulgação no Brasil e no exterior. Vou mostrar algumas peças circuladas que eu consegui obter. Vou falar um pouquinho do trabalho dos opositores e o grande final, cancelamento da Brapex 3. E, no final, vamos bater um papo para ver a opinião de cada um de vocês. Basicamente é isso. Eu creio que em agosto eu apresento essa palestra. Resumindo, era para haver uma Brapex 3, ela não aconteceu. Se ela acontecesse, esta de 78 chamar-se-ia Brapex 4. A Brapex 4 chamar-se-ia Brapex 5. E assim por diante. Bom, resumidamente, é o que eu gostaria de apresentar. Obrigado, Fábio. Tem alguém com o microfone aberto aí. Libera a tela aí, assim eu volto na original. Ok. Já descobrimos uma exposição que, infelizmente, não existiu. Isso faz parte. Estou no meio de uma reunião virtual agora, eu não tenho condição de falar nada, tá? Ok? Isso aí, Basílio. Não, sem problema. Acho que você precisa descompartilhar, Fábio. Estou tentando fazer. Não, já liberei aqui. Não, ainda está aqui.
Macedo, se você der um override, não derruba ele, não? Se Não, você projetar o Ciro? quem derruba é só o Igor ou o Miguel. Eu já liberei aqui. Onde que eu posso derrubar? Me avisa aí que eu já... Em cima da tela você vai ver o... Ok. Aí, muito bom. Eu não tinha visto, estava bem pequenininho. Tudo bem, Macedo, isso é o que eu tinha que falar, tá? Ah, maravilha, fantástico. Já aprendemos, então, que em 1954 São Paulo ia fazer uma Brapex comemorativa aos 400 anos, não ocorreu. E aí, então, nós ficamos uma lacuna de 1943 até 1978, 35 quando, então, 35 anos, e agora que ótimo, que o computador não corre para um lado nem para o outro. Então, espera aí, stop share. Eu amo isso, juro por Deus. Você falou que é culpa da válvula, mas não é não, viu, Macedo? Aqui nós temos dois problemas, a válvula e o operador. Não, a válvula funcionou durante quase um século. Aí, vamos lá. E, então, nós temos a exposição daí que o Fábio colocou, 78, Brasília, por ocasião da inauguração do edifício sede da ECT. 1980, a exposição ocorre em Fortaleza, Ceará, a menos que eu esteja muito equivocado, Firmino Araújo foi o grande líder dessa exposição, aí depois o Xavier pode dar algum comentário adicional, já que era uma exposição em áreas internacionais. 82, Blumenau, tenho grande recordação, é a minha primeira participação numa Brapex, como juvenil, bons tempos, e aonde eu tive chance de conhecer 3 valores que se revelaram naquela oportunidade, que foram as pessoas do Evair, o Luiz Fernando e o Capúcio, que causaram uma revolução na temática brasileira. Em 85, a Brapex ocorreu em Belo Horizonte, boa lembrança, porque a volta dessa exposição de ônibus, voltamos conversando eu e Rogério, então foi uma noite de conversa, acho que atrapalhamos o ônibus todo. 88, ela ocorre em São Paulo. 91, Vitória, Espírito Santo, grande participação do Vadi Vidal na organização do evento. 96, ela volta a ocorrer em Recife. 2004, ela ocorre segmentada. A parte temática, vamos dizer assim, ocorre em São Paulo, e a parte história postal, tradicional, em enterros postais, ocorre em Curitiba. Foi a primeira, e pelo menos até onde me consta, a única Brapex até o momento que ocorreu bipartida. Em 2011, mais uma vez, ela ocorre no Recife, a 11ª. E aí, 2015, a exposição ocorre em São Paulo, no edifício sede dos Correios. 2017, ela faz parte do evento Colecionário, em Brasília. 2019, para comemorar o centenário da SPP. E 2020, a exposição de caráter virtual, tendo em vista que, vamos chamar assim, a nossa pseudo-aglomeração não pode ocorrer em nenhum local, para manter essa tradição desde 2015, de estar ocorrendo de 2 em 2 anos, e permitir que as coleções se qualifiquem, por exemplo, para 2022, participar de uma Lubrapex comemorativa à independência brasileira, ou participar de qualquer outro evento organizado pela FIP, a necessidade de que a exposição tenha, que a coleção necessariamente tenha primeiro participado de uma exposição nacional. Aí vem o ponto que eu queria discutir com todo mundo, né? Qual a importância da Brapex? A importância da Brapex não se resume somente em nos encontrarmos, em participarmos do comércio. Ela vai exatamente aquilo que a gente estava conversando, né? Poder dar algumas definições. E aí eu tomei a liberdade de tentar fazer a associação bem grosseira com um esporte que é bastante comum a nós, né? O futebol. É muito comum você passar numa rua, tem 2 cones lá, está jogando
gente descalça, gente calçada, camisa vale qualquer uma, né? Você grava mais ou menos o teu time pela cara de cada um ou pelo relacionamento que você tem. Joguinho um pouco melhor, você já tem um golzinho montado de ferro na rua, mas você vê todo mundo descalço. Ou o mais tradicional, pelo menos na minha época, era marcar o gol com chinelo. Sandália havaiana era extremamente útil para isso. Então, não importa o que você queira, você está lá jogando bola. Isso é o seu esporte, é a sua prática. Na filatelia, gente, não tem nada diferente disso. Você coleciona o selo como você quer, do jeito que você quer. Só que, na medida que você vai participar de alguma exposição, seja ela virtual, presencial, seja qual nível que for, se não existir uma regra, cada um faz o que quer, né? Um, para não tomar gol, vai construir um muro embaixo do gol, os outros vão ficar vendo a briga. Então, não importa o que você esteja jogando, existe uma coisa muito importante chamada regra. A regra é feita não para engessar uma pessoa, não para limitar a sua capacidade de criatividade. A regra é feita para dar um direcionamento de forma que todos aqueles que estejam participando do mesmo jogo, seja ele de rua, saibam o que está acontecendo. Tenham uma noção de que quando alguma coisa estiver sendo avaliada, está sendo avaliada por um critério que é comum a todo mundo. Então, se tem a regra que todo mundo tem que jogar descalço, não posso eu aparecer com a chuteira do Neymar. Se tem que quem chuta a bola para longe tem que buscar, não adianta eu achar que eu vou chutar a bola e ficar sentado. Então, a regra existe para tudo. Então, eu tenho as regras... Oi? Perfeito. Tá? Então, as regras existem não para engessar ninguém, para você fazer... E o interessante é você perceber que não importa se nós estamos falando de jogar na 5ª divisão, onde deve estar o meu Guarani, ou jogar a seleção brasileira, a regra é a mesma. Não existe diferença para a regra de quando eu vou jogar na 5ª divisão ou quando eu vou jogar a Copa do Mundo. É a mesma. É 11 de cada lado, 1 no gol, 10 na linha, uma bola redonda que tem que estar cheia, as regras do que é falta, do que não é falta, se eu posso pôr a mão, não posso pôr a mão, elas são básicas e existem. Então, o que a gente tem que entender? Que quando diz, olha, eu estou jogando na 5ª divisão, eu vou estar de chuteira, vou estar de meia, vou estar de calção, vou estar de camisa, que me diferencia do outro time, e vou saber que meu time é composto de 11 jogadores. Se eles são bons, se são ruins, os que estão fazendo, não importa. É uma regra. Eu sei que eu vou jogar contra 11. Eu estava brincando essa semana, eu acho que com o Vadi, que eu falei, olha, esse negócio de falar que a regra engessa, não, a regra direciona, a regra te ensina. Porque imagina que eu ligo para o Vadi e digo, Vadi, vamos fazer um jogo de futebol? Amigos do Reinaldo contra amigos do Vadi. Aí o Vadi tem 500 amigos, eu tenho 5. Ele entra com 500 em campo, eu vou entrar com 5? Não, tem que ter um norte. E é isso que faz todo o estabelecimento, né? Onde você joga, como é que é o gol, tamanho que tem o campo, como é que é a bola. Então, precisa se perder um pouco desse medo das pessoas ou dessa desmistificação de falar a exposição, perdão, a exposição tem regra? Não. A exposição tem um norte, a exposição quer te ensinar o que fazer e, acima de tudo, você convive nesse ambiente da exposição com amigos, sejam eles que estão julgando, que daí eles têm uma função, não pense que isso é uma coisa agradável, sejam eles pessoas que estão visitando o ambiente, que junto com você vão discutir alguma coisa baseado no norte que tem que seguir. Então, por exemplo, a gente tem na filatelia uma coisa muito importante chamada que é apresentação, a famosa apresentação. A apresentação é como você imaginar o teu jogador uniformizado. Ele está de camisa, está de chuteira, está de calção, está de meia, ele tem que estar apresentado de forma digna, de forma correta, para definir um padrão como seja o clube dele. Mesma coisa, a gente fala que existe a condição, que existe a raridade, sim. Pode ser o gordinho aqui, o Reinaldo correndo de camisa laranja, como se pode ser um cara mais tipo atleta robozão, mais craque, que é o caso do Cristiano Ronaldo. E, como tudo na filatelia, aparecem aquelas coisas meio fora da curva, né? Aquelas raridades, um Zidane, um Pelé, um Messi, um Neymar, o que quer que seja. Então, quando você começar a associar a filatelia com o futebol, você vai ver que os conceitos são muito semelhantes,
E ninguém discute que existe regra para o futebol. Muito pelo contrário, todo mundo dá graças a Deus. Mesma coisa, o tratamento, né? A habilidade do jogador com a bola. Na filatelia, a mesma coisa. A habilidade de você trazer para dentro da sua coleção exatamente um desenvolvimento, um tratamento do tema que você está querendo fazer. Ô, gente, se a gente puder argumentar ou discutir, vai ser bom, senão eu vou achar que posso ir seguindo aqui no meu bate-papo, hein? Tá ótimo, para mim tá ótimo. Tá bom. E mesma coisa no que a gente chama conhecimento e pesquisa, né? Então, como é que um time joga? O técnico vai lá, bola uma estratégia para o time, não quer dizer que aquela estratégia seja vencedora, tem hora que o outro bola uma estratégia melhor, mas ele bola uma sequência, ele mostra o seu conhecimento, ele faz alguma coisa com que o time dele se desenvolva. Na filatelia, a mesma coisa. Eu vou pegar alguma coisa que eu gosto, que eu quero desenvolver, seja temática, tradicional, história postal, inteiro postal, seja lá o que for, eu vou mostrar o que eu conheço, vou pesquisar o material que eu tenho e vou apresentar dentro de uma regra de jogo que vai permitir às pessoas que estiverem visitando o evento entenderem aquilo que eu quis apresentar e poderem comigo argumentar o que está bom e o que pode ser melhorado. Essas coisas são sempre importantes. Nada é perfeito, tudo pode ser melhorado. E é evidente que para poder fazer essa junção daquilo que nós chamamos da apresentação, do que nós chamamos condição e raridade, tratamento, conhecimento e pesquisa, nós temos que ter alguém neutro que olha isso e nos avalia, nos analisa, nos aconselha, nos aponta os pontos que nós podemos, com isso, progredir e fazer uma coleção que não só nos atenda ao prazer de colecionar selos, mas como também nos permita mostrar para as pessoas que forem olhar nossa coleção estudos que muitas vezes ninguém tinha imaginado fazer. Então, isso, para mim, é a grande importância de ter uma exposição, e por isso que eu aqui, se pudesse dar um conselho a todo mundo que está aqui nos assistindo, participe da Abrapex. Não tenham receios de apresentar seu trabalho. Não deixe de apresentar seu trabalho, porque na medida que você apresenta seu trabalho, você vai permitir que outras pessoas, com extrema boa vontade, mostrem caminhos que, porventura, você não tinha percebido, que, porventura, você ainda não tinha analisado. Que essas pessoas mostrem para você tópicos que pode ser que você ainda não tinha pensado. Ou, melhor ainda, que você mostre para as pessoas que estiverem vendo a sua coleção pontos que, possivelmente, essas pessoas não tivessem nem pensado em explorar. E aí, com isso, a gente ganha sempre um dinamismo e uma importância de estar compartilhando, e por isso que eu sempre recomendo participar das exposições. Era isso que eu queria colocar como a importância da Abrapex, e queria que a gente tornasse isso um bate-papo. Excelente, excelente. Ótimo, gostei. É isso aí. Só que eu vou participar na próxima. Nessa aqui ainda não dá, tem que ter juntando material ainda. Eu quero dar uma palavra, já que o Fábio citou algum fato. Se alguém conheceu o Fracaroli, eu não imaginava que só eu que conheci, sou tão velho assim. Conheci muito, convivi com ele na sociedade, no Rio, não, mas quando ele vinha muito, porque me parece que ele era paulista, se não me engano. Eu acho que era mineiro. Em todo caso, eu confirmo, tá? Mas ele viveu muito tempo, frequentava muito a sociedade, porque a sociedade foi fundada em 19 e o Clube do Rio foi fundado em 34. 1931. 31. Então, esse ano comemora 90 anos. Eram muito amigos, todos eles, dos diretores e os primeiros associados, tanto do clube quanto da SPP. Logicamente que tinha, em toda a sociedade, tinha um grupo que não estava satisfeito com a direção, enfim. Mas eu conheci o Fracaroli e foi talvez um dos homens mais importantes da filatelia brasileira, e foi a FEBRAF do seu tempo. Exatamente. Representava a filatelia do Brasil
e atuou como juiz em muito tempo, mas ele atuou mais como divulgador e coordenador das coleções do Brasil no mundo inteiro. Era um cara excepcional. O velhinho danado, e era torcedor do Fluminense, né? Isso aí eu não levantei ainda. Mas você falou de Clube Filatélico do Brasil. Naquela época, era esse clube que representava a filatelia brasileira perante a FIP. Não tinha FEBRAF aí. Pois é, isso que eu disse. O Fracaroli era a FEBRAF. Exato. O Fracaroli, o clube, era a FEBRAF. Né? Isso, na pois verdade, bem, Xavier. A exposição, então, eu tive esse prazer de não imaginava que foi o único desse grupo aqui, de 30 e tantas pessoas, que conviveu com o Fracaroli. Conviveu, não, conheci e tive amizade com ele. Eu tenho o livrinho dele, ó. É uma coisa. Isso, exatamente. Ele Bom, publicou agora, sobre 54... Esse livrinho eu tenho dele. 54, a exposição que não houve, eu não estava em São Paulo ainda, mas eu já era nascido, mas também não tinha nenhum conhecimento sobre filatelia, nenhuma coisa organizada. Mas eu sei que, com a convivência com a sociedade, a história não foi... Teve a ciumeira dos organizadores, mas o impasse mesmo, o nó, foi o Correio não querer emitir um bloco que financiaria parcialmente os custos da exposição. Um bloco com uma taxa, com uma sobretaxa. Isso. E isto não foi motivo de dissenso entre os organizadores da exposição. Foi motivo de dissenso entre um grupo pequeno de colecionadores de São Paulo com esta coisa. E parece que tem uma sorte de sabotagens, movimentos por trás da coisa. Então, o Correio estava, a princípio, estava disposto a fazer esse bloco com a taxa que seria... que, nos moldes, depois se tornou uma prática corrente. O bloco, você comprava um bloco que paga o ingresso da exposição, o que dava direito a entrar na exposição, e esse dinheiro era revertido para o financiamento da exposição. Perfeito. E houve um grupo de colecionadores paulistas que não concordou com isso, ou por ciumeira, ou por outra coisa qualquer, que não se sabe, e denunciaram ao Correio, e isto gerou um processo lá dentro, que foi um negócio bastante complicado. Eu tenho aqui um fascículo, não sei se o Fábio conhece, sobre a Brapex. Está aqui na minha mão. Pelo Fracaroli. Aí ele conta todos os motivos pelos quais a exposição foi cancelada. Mas o que você falou é exatamente o que ocorreu. O bloco ia ser vendido por 15 cruzeiros e financiaria a exposição. É exatamente o que você falou. Isso. E aí teve um grupo que fez isso e sabotou a exposição. E a exposição já estava toda pronta. Eu acho que já tinham chegado coleções, já tinham chegado ao Brasil. Eu tenho uma peça aqui que é dessa exposição. Isso. Isso é uma folha de Cinderela. De Cinderelas, né? São Cinderelas. É uma divulgação, uma etiqueta por Cinderela. Que era usado em correspondência. Isso era uma folha completa, domada. As exposições que se seguem. Todo mundo tem essas exposições. Ô, Xavier, não fala isso que eu vou pôr no leilão da SPP. Olha, isso faz parte do acervo da SPP, hein? Essa é mais uma quantidade delas que tem lá. Xavier, tá vendo? Olha aí. Se você permitir, diga. Eu gostaria de ouvir um pouco o Rubem, porque ele conheceu o Hugo Fracaroli. Quem? O Rubens? O Rubem Porto. Eu conhecia a história dele, né? Mas eu não cheguei... Pois é, isso eu perguntei se ele conhecia o Não, eu não cheguei a conviver. Não chegou a conhecer? Não. Na verdade, ele ainda, quando eu comecei a frequentar o clube de uma forma mais... Sídua. mais presença,
Sim. Ele ainda era vivo, mas já não participava tanto, e logo depois ele veio a falecer. Agora, ele foi um cara que, indiscutivelmente, quando a gente pega, né, as revistas e os boletins do Clube Filatélico do Brasil, a gente vê a importância dele, né? Muito e grande. Como o Xavier falou, na verdade, ele era a filatelia brasileira a nível internacional, né? Isso. O Fracaroli era a representação da filatelia brasileira internacionalmente. Não era nem o Clube Filatélico do Brasil, era ele, né? Dizem Esse até... era o clube porque ele pertencia ao clube, ele meio que controlava o clube durante muito tempo, mas, na verdade, era ele, né? A figura dele é que se fazia mais presente. Ele tem 2 boletins, ou 2 revistas, agora eu não estou me recordando bem do clube, onde foi feita uma longa entrevista com ele, e ele conta essas histórias todas, né, de como ele se transformou nessa referência e como ele virou jurado internacional, que é uma história... hoje, quando a gente vê, né, todo o aparato que a gente tem aí para a formalização, né, dos jurados, né, e como ele, por conta dessa representação e dos contatos que ele tinha no exterior, era um cara que ia para todas as exposições internacionais possíveis, ele acabou fazendo um trabalho de divulgação da filatelia brasileira internacionalmente absurdamente grande. Na verdade, esse conhecimento, né, digamos assim, da filatelia brasileira de uma forma geral, no exterior, ela vem a partir do trabalho do Fracaroli. Essa é a grande verdade. Porque ele é que começou a estimular, inclusive, aos colecionadores, aos grandes colecionadores da época, né, a participarem dessas exposições, tanto nacionais, né, se fossem elas Brapex ou as mostras, aquela coisa toda que eram feitas, mas principalmente a nível internacional também. Então, o cara é um cara fundamental na história da filateria brasileira. Eu acho que a atuação dele a nível internacional deva ter sido em prol da filatelia brasileira, foi maior do que a atuação em nível nacional. Enquanto ele estava no nível nacional, foram só 2 exposições, a de 38 e a de 43, e as outras exposições menores. O resto dele era todas as grandes exposições internacionais, e dizem, inclusive, que ele puxava até demais pelo Brasil, porque muitas vezes as coleções que ele defendia não eram lá, algumas delas não eram lá essas coisas, mas ele ele brigava para classificar o Brasil, mesmo se a pontuação não ia lá, E outra coisa, a atuação dele no boletim. Eu tive uma oportunidade agora, porque eu tenho a coleção completa, praticamente completa, do boletim do Brasil Filatélico. A alma do boletim era ele, rapaz. Sim. Ele tinha uma coluna mensal, inclusive muitas das histórias da filatelia estão dentro dessas colunas, chamava Conversa Fiada, a coluna. É uma coisa maravilhosa, é divertida, e ele fazia as brincadeiras e viajava pelo Brasil muito, né, e levava essas notícias da filatelia. Então, para mim, foi o maior filatelista do Brasil. Eu conheci a filatelia pelo manualzinho dele. O manualzinho dele, pois é. Xavier, o que você falou, eu tenho todas as revistas do Clube Filatélico, tá? E o que você e o Rubi estão falando é exatamente o que eu aprendi lendo essas revistas. Agora, talvez o que vocês não saibam é que ele foi uma figura de destaque no futebol. E no ano de 1950... Vocês lembram o que ocorreu em 1950? Eu sei dele como torcedor do Fluminense e o Maracanaço, né? O Maracanaço. Que o Brasil estava vencendo de 1-0, jogava pelo empate e perdeu de 2-1 a Copa. Mas não diga que ele foi para o gol do Brasil. Não, mas ele está envolvido nisso. Eu não vou falar mais. Ele estava com a camisa do Barbosa e ninguém sabe.
Eu não vou falar mais para vocês mas aí- assistirem a minha palestra, tá? Mas deixa eu pegar um ponto importante aqui, Fábio, até para estimular a tua palestra. O que eu queria discutir aqui, vocês vejam a importância de ter uma pessoa como o Fracaroli, que incentivou a filatelia, e pelo que vocês estão até colocando, né, sempre prestigiando a filatelia brasileira. Então, nesse sentido, a importância da gente entender o quão é válido, o quão é importante que esses estudos que a gente façam vão para a folha, vão para a montagem e sejam expostas nas coleções, nas exposições, e, acima de tudo, que as exposições valorizem e criterizem a forma do que está fazendo. Eu acho que todos os níveis de exposição são válidos, todas as exposições são válidas. O importante é que a gente sempre prepare um retorno adequado para o colecionador, para que ele entenda o que foi visto na coleção dele, como é que foi visto, para ele poder melhorar. Não sei o que vocês pensam, era onde eu queria exatamente pegar esse ponto. Ter uma exposição sem regras, eu acho extremamente interessante, mas, ao mesmo tempo, preocupante, porque eu não tenho como dar um retorno para a pessoa que expôs. Olha, isso estava bom por quê? Ou isso não estava tão bom por quê? Então, esse relacionamento, essa retribuição de informação só pode existir quando existe uma regra. E volto a insistir, a regra não é um engessamento, a regra é um direcionamento, de forma que todo mundo esteja vendo como as coisas estão sendo pensadas e entenda depois, quando receber um retorno, o que ele pode melhorar. Era isso que eu queria discutir com vocês. Concordo. Reinaldo, eu acho que você foi muito feliz, né, com a comparação, com as comparações que você fez, e eu acho que tem um detalhe assim, que é bastante importante, e que foi um compromisso, né, de certa forma, que a gente assumiu quando a gente teve a oportunidade de começar a gerenciar, né, a federação, no sentido de nós pegarmos essa regra e efetivamente fazê-la funcionar, né? Não vou entrar no mérito das questões anteriores, estou falando do momento em que a gente pega e começa a fazer, mas o fato é que, a partir das exposições que nós organizamos, e não só no caso aí a Abratex, mas em todas elas, que tiveram a chancela da Federação Brasileira de Filatelia, a FEBRAF, a gente vem tentando, né, dentro das nossas limitações, evidentemente, fazer exatamente isso, levar, dar um retorno para o expositor, né? Ou seja, a conversa com o expositor, seja ela lá presencial, ou seja ela através do relatório, como vai ser nesse caso, por ser uma exposição virtual, ela é absolutamente determinante para que as coleções possam evoluir, para que o colecionador possa evoluir, né? Não só do ponto de vista, eu vejo assim, não só do ponto de vista do conhecimento filatélico, mas do conhecimento que ele tem sobre aquele assunto da qual ele está tratando, né? Ou seja, quanto mais você estimula, né, no sentido de apontar caminhos para o expositor, a tendência maior é que ele vá mais fundo na pesquisa dele, que ele aprenda mais e que ele retorne com mais, sabe? Eu acho que a gente tem aí nos últimos tempos enormes exemplos disso, sabe? Que aconteceram efetivamente. Eu vou tomar a liberdade aqui de colocar o James, por exemplo, na conversa, né? Eu acho que o que está acontecendo lá com a coleção que o James está montando agora é um pouco isso, né? A partir das conversas que a gente começou a ter, a partir daquilo que de certa forma serviu de estímulo para ele buscar mais informações, o cara virou toda hora ele está trazendo uma novidade, cara. Toda hora com freio no cara, quase. Não freia, o cara não tem freio, está na ribanceira descendo sem freio. Isso é muito legal, cara, porque, de certa forma, como ele está dividindo isso com a gente também, está obrigando a gente também a ter atenção, né, às coisas que ele está trazendo, e com isso tudo a gente vai aprendendo também, a gente, como pessoa, independente de colecionar ou não exatamente aquilo que ele faz, a gente está aprendendo umas coisas, né? Então,
esse retorno ele é mútuo, né? Ele é de troca, né? É um retorno socializado, eu diria, desde que você se permita que ele seja socializado. E eu entendo que essa é a grande vantagem da gente quando a gente abre a cabeça para esse tipo de coisa, né? É uma relação, na verdade, de vai e volta. É claro que vão ter aqueles que têm talvez um pouco mais de experiência, que vão poder dar uma dica aqui, mas, ao mesmo tempo, esse cara ele tem que estar preparado para continuar aprendendo, porque senão já era. Essa relação de troca para de existir. Então, eu acho que você tocou em 2 pontos aí que precisam ser desmistificados. Primeiro, eu não vou nem mais entrar nesse detalhe das regras. É claro que você tem que ter regra, você tem regra para tudo, cara. Se você não tem regra, você está no caos, você está na confusão. Você pode chamar isso de qualquer outra coisa, você pode até fazer um evento caótico, né? Agora, enfim, aonde isso vai te levar, eu não consigo efetivamente ver. Então, a regra ela é determinante para que a coisa funcione de maneira minimamente compreensível para todos. Mas tem 2 coisas que você falou que eu acho que são muito importantes e que precisam ser desmistificadas, né? Primeiro é essa relação que eu estava falando do julgamento. Ora, a gente, quando está participando de uma exposição, a gente, a partir do momento que a gente decidiu estar presente, a gente vai estar sendo julgado, não necessariamente lá pelo júri que foi indicado, não. A gente vai estar sendo julgado pelas pessoas que forem lá olhar a nossa coleção. Perfeito. Perfeito, né? perfeito. Elas vão estar olhando, elas vão estar observando, elas vão estar julgando, elas vão dizer, pô, isso aqui é bacana, isso aqui não é. Elas podem até não entender o significado eventual de cada uma daquelas coisas, né? Mas elas vão estar julgando, seja pela beleza, seja pela apresentação, seja pela importância que ela consiga observar ali, seja pelo trato do conjunto. E o que é isso, gente? São exatamente as coisas que o júri designado tem que ver. É a apresentação, é o tratamento, é a forma como você abordou, né? É aquilo que tem de mais importante ou menos importante. Então, não tem diferença. Na verdade, ter, digamos assim, a abertura, né, de que, quando a gente está expondo, necessariamente a gente está sendo julgado, seja oficialmente por um júri designado, ou seja pelo aquele cidadão que passou lá pela exposição, olhou e disse assim, pô, o cara aqui podia ter feito isso, o cara podia ter feito assim, ia ficar mais bonito. A folha dele está muito cheia, está feia, essa outra aqui está mais bonita. Essa aqui está cheia de cor, essa é bacana, essa eu não gosto porque pô, só tem carta velha. Enfim, cara, está sendo julgado, né? Agora, está sendo julgado dentro das regras que são previstas? Não necessariamente. Está sendo julgado pelo gosto do cara. E tem valor também, porque às vezes eu sempre faço isso, sempre que eu termino de montar a coleção, eu dou para alguém que não é filatelista olhar e dizer, o que você acha disso? Está agradável? Não está agradável? Rapaz, a maior parte das vezes as pessoas vão lá e colocam o dedo no ponto certo, cara. Oh, isso aqui não está legal, isso está feio, cara. Porra, não dá para ficar melhorzinho, não. Aí você tem que pensar se dá para ficar. Então, esse olhar também é importante, né? E acho que a gente aqui, que está aqui hoje, né, reunido para conversar sobre isso, talvez fosse muito importante que cada um de nós, dentro das nossas possibilidades, dos nossos contatos, né, a gente fizesse ver as pessoas que são mais, digamos assim, difíceis de serem contactadas ou de difícil compreensão disso que a gente está falando, a gente insistir com elas, né, na necessidade, né, de participar, né, para que aquilo avance também, avance junto com a gente, né? E que essa coisa que o Fracaroli fazia lá, de chegar e defender, né, ou levar para fora, como ele levou grandes coleções, como o Xavier falou, nem tão boas assim, né? A gente sabe disso, olhando lá o Conversa Fiada, fica muito claro isso, né? Às vezes ele mesmo dizia, né? O Evaí está rindo ali, porque o Evaí também certamente já leu lá o Conversa Fiada, às vezes ele dizia mesmo, forcei a barra mesmo, levantei, porque, porra, tem que respeitar a coleção brasileira e tal.
Então, para isso continuar acontecendo, a gente precisa continuar colecionando e precisa continuar expondo, precisa estar participando, precisa estar dividindo esse conhecimento, né, de uma forma ampla entre todos nós, né? Cada um de nós aqui tem alguma coisa para ensinar para o outro. A gente não pode nunca achar que a gente sabe tudo. Eu, pelo menos, parto do princípio de que eu, por exemplo, ali do James, mas, pô... Estou aprendendo, eu para ensinar ainda não tenho, não, mas eu estou aprendendo muito aí com vocês aí. Então, olha lá. O que eu estava dizendo, Antônio, é que, por exemplo, o James me fez, cara, avançar para coisas que eu não, a princípio, não é nem que eu não tinha interesse, que eu não conhecia, cara. E a partir do momento que eu passo a conhecer, a partir das peças que ele manda lá para o grupo, ou às vezes no privado, para eu dar uma olhada e dar uma opinião, aquilo passa a ser do meu interesse, porque eu quero fazer isso da melhor forma que eu posso para ele. Então, eu também vou lá e pesquiso um pouco, aprendo um pouco, começo a conhecer um pouco daquilo também. Eu estou sendo muito incentivado aí pelo... Eu estou sendo muito incentivado aí pelo Dr. Braz e pelo senhor Reinaldo aí para montar uma coleção. Eu estou juntando material para poder participar também. Isso, cara, essa é a ideia. Rubem, uma coisa também que tem que ser desmistificada, palavra difícil, a gente ouve muito, às vezes, o colecionador comentar, a gente lá, na SPP, sócios mesmo da SPP, fala, pô, participar de exposição, tem que ter dinheiro, tem que, só peça boa, o cara precisa ter dinheiro para poder participar. Não é verdade. As coleções, como são montadas, o Rubem foi feliz no que ele comentou, o jurado, quando vai ver uma coleção, ele vê tantas opções de beleza na coleção, tantas coisas, a raridade é uma delas. Agora, quando você participa de uma exposição, você tem que saber conhecer o seu limite. Você pode montar belíssimas coleções e não ter que investir um caminhão de dinheiro. Você tendo o teu conhecimento, por isso que eu agora, como comissário da Abrapex, nos comentários que eu tenho feito, a importância do teu estudo, a importância do teu conhecimento, quando você passa ela para a coleção, isso é grande, é a maior parte da pontuação que você vai ter. É óbvio que se você pensa assim, não, a coleção eu quero ganhar ouro. É uma coisa. Agora, quando você participa de uma exposição, que você pode ter uma... Pô, a primeira exposição que eu participei com uma coleção muito ruim, de um quadro que poderia... Já comentei, acho que os que não viram ainda, eu vou comentar. Eu participei com uma coleção de um quadro, numa exposição lá em Minas Gerais, em Ouro Preto. Essa coleção era de Setenã da Alemanha, do período do Reich. Eu participei com um quadro. Gente, hoje se fosse colocar todas as peças, eu teria uns 8 quadros daquele material. Não era uma coleção para um quadro. Mas, talvez, na época, o pessoal olhando, verificando, a vontade de você mostrar aquilo foi um resumo, um quadro de resumo. Pô, eu ganhei uma medalhazinha de bronze prateado, que ela é a primeira que está aqui na minha estantezinha que eu tenho, foi muito importante. E me incentivou a fazer alguma coisa. É que eu sou um pouco lento para montar as coisas. E eu faço uma comparação com as minhas coleções. Eu tenho uma coleção de Segunda Guerra que tem a peça que é o meu xodó, que é uma peça rara, eu não conheço outra. Tenho peças fantásticas de campos de concentração, tenho provas, tenho peças com certificado de autenticidade. Quer dizer, raridade, eu tenho uma quantidade fantástica, mas eu não consigo deixar ela fluir. Ela ser montada de uma maneira bacana para poder expor. Sendo que uma brincadeira, que é os maquins que vocês conhecem, eu consegui montar, e falo isso sem modéstia nenhuma, é uma linda coleção, visualmente falando. Tá? Ela não tem raridade, você não vai encontrar raridade lá, você vai encontrar um selo que é um pouco melhor, um Setenã que tem lá, que é um pouquinho melhor.
mas ela ficou bonita, ela ficou bem montada, ela tem um visual bacana. E ganhei um prêmio que eu esperava chegar numa prata grande, tal. Pô, acabou pegando um vermelho. Meu, fantástico. Então, quer dizer, isso só prova que não é grana, velho. Grana, investir mesmo, se você puder. Agora, para você participar de uma exposição, você não tem que ter medo, que você não tem peça boa. Vai da tua criatividade, tudo, Perfeito. e do teu conhecimento. Se você mexe com determinada peça, você tem que conhecer ela, e aí não tem desculpa. É isso aí, Perfeito. já falei demais. Eu queria também Perfeito. dar Perfeito. eu lembrei que uma vez a gente estava na SPP, na época lá das saudosas reuniões. Oi? Caiu, Igor, você está sem som. Está sem som. Nicolas está sem som. Teu som sumiu. Aí, voltou? Isso, voltou. Então, estava dizendo com relação à fala que o Miguel acabou de dizer, né, que realmente o que importa, né, e o que desmistificou muito a questão de exposições para mim, porque eu pensava, pô, eu tenho um material muito legal, um material de certa forma bonito, mas que relevância que esse material vai ter perto de material de outras pessoas? Às vezes a gente acaba se baseando muito nos outros, ou no que, né, na qualidade das outras coleções e tal, mas essa questão de você mostrar o seu conhecimento, elaborar uma coleção bacana, né, de uma forma visualmente legal, né, como o Rubem estava dizendo, né, na verdade o seu primeiro avaliador ali vai ser o público que vai estar visitando a coleção, né, a exposição, aliás. E o Reinaldo disse uma coisa uma vez, que o conhecimento vale muito. Você pode ter a coleção mais simples que for, mas se você souber mostrar, né, exibir o seu conhecimento de cada uma das peças, né, você tem lá um envelope com um selo, um selo bicetado, carimbado com um carimbo ferroviário, vamos supor. E aí você simplesmente põe lá envelope carimbado, mas se você coloca, olha, é um envelope com selo bicetado, que o carimbo, né, fala, detalha, dá detalhe do seu material, detalha, né, mostra o conhecimento daquilo que você tem, isso acaba valendo muito mais, talvez, do que você ter uma peça com grau de raridade, mas que não tem um conhecimento esmerilhado ali. E às vezes você tem uma coleção de peças extremamente simples, mas que você consegue elaborar e pôr ali o seu conhecimento em cima das peças, o seu conhecimento em filatelia, né, o seu conhecimento com relação àquele tipo de material. Então, na verdade, quando você chega a expor, o que mais vai valer no final é o seu empenho na coleção, é o empenho que você põe na coleção, né? Seja ela de peças raras ou seja ela de peças de valor comercial pequeno, né? Mas eu estava lendo hoje naquele material que era vendido em fascículo, Selos de Todo Mundo, que monta um livro, né, que é o Teu Guia do Filatelista, e ele estava falando exatamente isso, que o filatelista ele tem todos nós temos a vaidade, né? E na verdade, quando você chega numa coleção, você tem a exposição, você tem a oportunidade, né, de ter a sua vaidade acariciada de certa forma, né, de expor o seu material, porque o mais importante talvez seja isso, né, você expor esse conhecimento, expor a sua pesquisa, né, porque as coleções, todas elas são embasadas em uma pesquisa, em algum tema que o filatelista considera importante. Então, você pode ter a oportunidade de ter o seu ego ali, né, acariciado de certa forma, e é claro que vai haver o julgamento, vai haver a avaliação perante a comissão julgadora, perante as pessoas, mas você tem a oportunidade de
mesmo que, como o Miguel disse, ganhar um bronze prateado, poxa vida, que bacana você poder ganhar um prêmio, por menor que ele seja, mas um reconhecimento do seu trabalho, um reconhecimento de tudo aquilo que você empenhou, né, numa coleção que poderia ficar guardada dentro de um classificador na estante, para você mostrar de vez em quando para algum parente que chega em casa, mas aí você tem a oportunidade de mandar uma coleção, mandar uma exposição, às vezes regional, numa exposição nacional, e chegar a expor numa exposição internacional, né? E independente do prêmio que ganha, independente da sua colocação, mas isso também é uma maneira de conhecer pessoas, é uma maneira de você trocar conhecimento com outras pessoas, então acho que é muito importante isso, realmente. Perfeito. Eu acho que passa muito pelo se desafiar a fazer alguma coisa, né? Colecionar selos não é simplesmente você juntar. É o seu prazer, evidentemente, mas se desafiar a organizar, a dar um formato, alguma coisa que você se predispôs a fazer, né? Então, conhecer, né? Exatamente. Eu sempre brinco a minha coleção de barragens, que eu tenho desde os meus 20 anos de idade, não vou dizer... Então, são 41 anos com essa coleção, e eu sempre brinco que o primeiro nome dela, hoje ela se chama Rios Prisioneiros, Energia e Liberdade. Eu lembro que o primeiro nome dela era Pelos Caminhos da Energia Hidrelétrica. E eu estava montando a coleção, tive a oportunidade de ter um mestre ímpar, que foi o Dr. Elion. Tenho uma gratidão enorme por tudo que ele sempre compartilhou, né? Acho que essa é uma coisa muito legal dentro da filatelia, e isso ele me ensinou muito. Não seja dono de nada, aquilo que você aprende, compartilha, porque assim você tem chance de formar outras pessoas. E aí ele, numa boa, fazendo pressão para eu expor, precisa montar, precisa fazer, vamos estudar, né? Aquele jeitão dele, bastante seco, mas ao mesmo tempo bastante amoroso, falou, precisa dar um título para essa coleção. E já estava um fim de semana todo sem saber que raio de nome eu ia dar. Eu estava na missa e na hora da música era Pelos Caminhos de Deus. Aí virou Pelos Caminhos da Energia Hidrelétrica. Então foi uma inspiração divina. Acho que foi ocorrido. Depois. Boa. Mas eu volto a insistir, a Abrapex é uma exposição, como todas as outras exposições que existirem, são oportunidades que a gente não deve descartar, porque o trabalho que as pessoas têm para organizar é muito importante, isso tem que ser valorizado e tem que ser aproveitado, porque é nesses momentos que a gente vai ter comentários de pessoas sobre coisas que a gente não sabe, peças que a gente não conhece, e a possibilidade disso ter a formação de grandes amigos, que é o que nós estamos aqui, né? Hoje, basicamente 30 pessoas, às 9h15 da noite, trocando informação e incentivando um ou outro a perpetuar esse gosto. Eu acho muito importante. Manaus é 8h15, hein? Manaus é 8h15. Você tá... Eu vou te contar o que vai acontecer daqui 1 hora, então. Isso. Eu queria fazer mais uma pequena intervenção, pegando um gancho no que o Nicolas falou, e ele colocou coisas muito importantes mesmo, que é o quanto a gente pode, né, às vezes, por perder, né, por achar que o nosso material não tem aquela importância toda, mas também o quanto a gente pode, na verdade, né, se a gente tiver ali um sentido claro do que a gente quer fazer, o quanto a gente pode transformar esse material. E aí eu vou chamar aqui, ó, a gente tem o César aqui, cara, que transformou o Cabralzinho lá do ABN, rapaz, numa coleção absolutamente espetacular. Eu tenho para mim, e eu falo isso sempre, a coleção do César, do ponto de vista de contribuição, de estudo àquela emissão e ao selo, né, ao qual ele se dedicou especificamente, talvez seja a coisa mais relevante dos últimos 5, 6, 7 anos na filateria brasileira, cara. Estudando um selo que ninguém nunca tinha olhado para ele com o devido cuidado, talvez. É um selo que é de menor importância, porque
era uma série da República, era um selo dentro de uma série da República, né? E é isso, Nicolas. O cara foi lá, pegou o selo e falou, cara, eu vou destrinchar isso aqui. E ele não destrinchou só o selo, ele acabou destrinchando a emissão. A quantidade de informação que ele conseguiu resgatar para explicar aquele selinho do Cabral, na verdade, repercutiu para a emissão como um todo. Então, caras como eu, que colecionavam a emissão e que tinham uma coleção já montada em cima da emissão, pô, cara, eu bebo na fonte do César todo dia, cara, porque ele não para de trazer contribuição, cara. Pô, se isso não é o vai e volta a qual a gente estava se referindo, e se não é isso que o Nicolas acabou de falar, de gerar conhecimento, e gerando esse conhecimento, e mais do que isso, dividindo esse conhecimento na forma como ele fez, tanto com a coleção, né, e participando das exposições, conversando com a gente, ouvindo também, né, cara? É isso, né? Eu posso dar uma palavrinha? Claro. É o seguinte, eu sou novato nessa área aí, totalmente. Sou colecionador, mas sou novato na área de exposição, né? Incentivado pelo Dr. Braz e pelo senhor Reinaldo. E realmente, agora, não sei qual foi o senhor que falou, realmente, quando as pessoas, da gente que nunca participou, tem esse receio, realmente. Pô, deve ser caro fazer uma exposição, aí desiste, não quer fazer. E conversando aí, eu vi que não tem nada de caro. A gente vai montar e participar. Ganhou, se não ganhou, paciência, e vai cada vez mais você vai aperfeiçoando dentro das regras que são estabelecidas. Então, eu acho que vocês que são os, vamos dizer assim, os bambambam da filatelia, então, deveria participar dos nossos grupos de WhatsApp, que tem aí de Face, não sei, e incentivar, mostrar para o pessoal que é leigo, que nem eu, que não existe esse bicho-papão. Está entendendo? E aí, incentivar esse pessoal a entrar, como eu estou sendo incentivado por essas duas pessoas magníficas que me ensinaram, e eu estou tentando fazer uma coleção nesse sentido. Então, eu gostaria muito que vocês também pudessem participar desses grupos de WhatsApp e começar a tentar incutir na cabeça do pessoal. O doutor Reinaldo, né, o doutor Reinaldo aí, ele tentou no grupo fazer isso, mas o grupo se desvirtuou. Foi um envelope que eu dei para ele, ele estava querendo mostrar assim, a história de um envelope. Então, eu escolhi um envelope que eu tenho em casa, passei para ele, e ele me narrou praticamente toda a história daquele envelope, né? Envelope do Terceiro Reich. Aí, botamos no grupo, mas o grupo se desvirtuou, foi para o outro lado, aí nós paramos com a situação. Mas e aí foi aí que eu me incentivei a fazer uma coleção que eu quero fazer, incentivei a montar, e estou montando ainda. Não sei se ainda não vai dar tempo para fazer para essa nova exposição de vocês, da Vapex, mas quem sabe na próxima, né? E eu estou gostando, participando agora da SPP aí, e estou cada vez mais aprendendo com os senhores aí. Apesar de já conhecer há muito tempo, mas sempre tive esse receio, né? É caro, não sei o que lá, né? Essas coisas todas, tá bom? Muito obrigado pela deixa aí. Um abraço a todos. Vamos continuar. Antônio, eu vou fazer um comentário interessante. E no final dos anos 80, só para aí respeitar as mãozinhas levantadas, mas já foi, no final dos anos 80, eu comecei a comprar bilhete postal. Eu ia nas lojas filatélicas de São Paulo e eu comprava caixas de sapato e o comerciante dava graças a Deus de estar me vendendo aquelas caixas de sapato, porque ele entendia que ele estava vagando o lugar dele. Lixo. Cheguei a ganhar bilhetes postais vindo do exterior para o Brasil, né? A Resposta Paga, Roland Rio, me foi dado como se fosse um lixo. E hoje, depois de muito estudo, eu me sinto bastante contente, assim como eu imagino que todo mundo aqui sente, de fazer coisas que ninguém nunca tinha pensado fazer, né? Colecionar aerograma. Aerograma é um negócio que todo mundo recebia e joga fora.
Eu adoro, coleciono junto com o Miguel, junto com o Igor, a gente está escrevendo até um livro sobre isso. Então, tudo é filatelia. Tudo é filatelia. O estudo que você faz de qualquer material é o mesmo. Um material pode ser que valha milhões, outro pode ser que valha centavos, mas desde que você estude, o prazer que você tem é o mesmo. Eu fugi da regra aqui, acho que é o César, o Molento e o James, não sei qual é a ordem, mas peço desculpas. Se eu puder rapidamente falar, só porque eu fui citado, né? Então eu queria assim, ressaltar só, relembrando aquela figurinha que o Reinaldo Macedo mostrou lá no início, dos caras um ajudando o outro para pegar a maçã, né? Então, queria só registrar assim, todo o aprendizado com o Clermont, com o próprio Rubem Porto, com aqueles que a gente não conseguiu interagir, mas que pôde ler, o Ponge, o Batebozinho, né? Então, tem esse monte de gente muito boa aí que a gente vai bebendo da fonte, né? E a interação com todos vocês, o Henrique, o Fernando, lá de Fortaleza. Então, só agradecer aí a interação. Isso aí é que é bacana mesmo, muito legal. Perfeito. Gente, eu quero falar um pouquinho, vocês deixam? Peraí, tem aqui o Molento e o James, tem que levantar a mão. Tem o James, depois o Molento. James, por favor. Obrigado. Obrigado, Rubem, pelas dicas que você tem me dado, né? Eu nasci num clube no Centro Temático de Campinas, então eu nasci num lugar de qualidade para aprender, que sempre foi o espírito lá. Acho que todo mundo nasceu dentro de um clube filatélico, né, e que incentivou. Então, com o Reinaldo, com o Dr. Elion. E agora, nessa nova empreitada de história postal, o Rubem, o Evair, o Henrique, né, espero que ele seja bem. Agradecer a vocês. Mas eu ia falar que agora a gente tem uma coisa que o Reinaldo tinha falado da semana passada, que nas exposições presenciais a gente tem a vantagem de ir lá e olhar e o jurado apontar as coisas. Só que eu estava falando das exposições, estava olhando as medalhas que eu tenho, eu acho que eu fui em poucas exposições, fisicamente. E recebia a pontuação, e tá bom, lá foi tanto de raridade, foi tanto de apresentação, mas eu tenho poucas anotações que tenha recebido por escrito. Eu acho que a vantagem agora de a gente aproveitar a tecnologia é que tem um retorno, né, mais objetivo para não só uma pontuação fria lá, mas um retorno objetivo dos jurados, né? E eu não sei se está programado agora para ter isso na exposição, né? Sim, sim. Todos os expositores vão ter um feedback. Legal. Porque, como nós estamos falando, né? É bacana a gente ter o retorno, mas tem que ter o retorno, né? O retorno faz parte. Só pegando o gancho, lembrando que na exposição última da SPP, que foi a virtual, a primeira virtual que nós fizemos, teve o feedback impresso, que foi escrito, né, textual, e teve um feedback também virtual. A gente encontrou com todos os... Eu fiz parte do júri, né? A gente encontrou com todos aqueles que quiseram conversar com o júri sobre a coleção, né, virtualmente, explicando... Bate-papos de quase 1 hora de cada coleção, né? Exatamente. Na verdade, ficamos muito mais tempo do que ficaríamos presencialmente. Verdade. Muito bom, muito bom. Estou aprendendo muito, hein? Estou aprendendo muito. Igor, quem é agora? Fernando. Vamos lá, rapidamente. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. É só lembrar um ponto, ainda voltando à questão da importância das exposições. As exposições são terapêuticas, porque elas recuperam filatelistas, né? Então, você se vê aí através da oportunidade de você mostrar para o filatelista esse caminho, eu não vou dizer que é um outro caminho, né? Mas um caminho mais dedicado, onde ele pode ter a imersão, né? Isso aconteceu comigo, eu no meio do mundo do trabalho, né, mestrado, residência, foi quando eu estava meio perdido ali da filatelia, quando eu me encontrei, isso, né, tem quase
uns 20 anos. E hoje, no nosso processo aqui na Sofipa, nós temos o Marcelo Correia, que tem uma coleção sobre Brasília, né? Já está investindo, estudando bastante. E nós temos 3 outros filatelistas preparando as suas coleções para uma próxima exposição. Então, isso é um ponto só que eu queria trazer, como é importante mesmo, e como o James colocou, né, é importante também o papel dos clubes, né? E esse enquanto as exposições elas são terapêuticas, os clubes acabam sendo o meio de você divulgar isso, de você levar isso, incentivar para as pessoas, porque não é do nada. E só lembrar, Reinaldo, eu estava em Campinas quando eu te conheci rapidamente, você estava chegando de viagem, eu tinha muitos cabelos na época, e eu me lembro do Elion comentando sobre a sua coleção de barragens. Isso deve ter sido em 93, alguma coisa assim, né? Eu sou egresso do Clube Sul, do Clube Filatélico do Mato Grosso do Sul, né? Mas eu morei 2 anos e meio em Campinas e eu me lembro de algumas reuniões. Uma pena eu não poder participar das reuniões à tarde, que aconteciam no CTC, e à tarde eu trabalhava, era adolescente, mas eu tinha um trabalho sábado à tarde, e eu só conseguia participar da reunião ali na Francisco Glicério, os sábados de manhã, mas era muito bom. Eu me lembro desse dia, mais ou menos, você comentando, montando sobre a coleção de barragem. É muito interessante essa memória, né? E era mais esse bate-papo que eu queria colocar aí com vocês. Obrigado, Fernando. Doutor Braz? Bem, eu quero dar um depoimento breve e quero dizer a vocês que eu vejo aqui com a presença, vou simbolizar a coisa aqui, do Antônio Araújo e do Luiz Gonzaga, eu vejo nisso uma realização para mim, porque são filatelistas que eu não conhecia e acredito que tenha contribuído para atraí-los até nós, né? Esse trabalho do SPP Conecta, esse trabalho precioso do Igor, né? Na nossa diretoria, as exposições que nós temos feito. Eu quero dizer a vocês que em 2010 eu conheci o Reinaldo, num palmarés em Lisboa. Ele ficou sentado numa mesa à frente da minha e me incomodava um pouco que todo mundo vinha cumprimentá-lo. Eu falei, poxa vida, eu gosto de ser estrela, mas não aqui nesse universo eu estou apagado, né? E, claro, piada à parte, tá bem? E, a partir daí, eu comecei a prestar atenção no Reinaldo e a felicidade de estarmos próximos na eleição dele como presidente da FEBRAP e todo um histórico com dezenas não, mas quem sabe uma dezena de viagens ao exterior, porque, mais do que filatelista, eu sou um turista filatélico. As minhas coleções, eu sou um filatelista meio teimoso, eu sei o que faço errado, não vou chamar de errado, mas que poderia fazer com uma preciosidade filatélica maior, mas a preciosidade diz respeito ao meu sentimento da satisfação. E eu tomei a mania de, cada vez que eu termino uma coleção, eu publicá-la, né? E todas elas está escrito atrás que é proibida a venda, ou seja, eu distribuo gratuitamente para incentivar a filatelia. Perfeito. E agora, eu vou fazer uma publicidade do que eu fiz e vocês, depois, viu, Igor, você censura essa publicidade, mas só depois de feita, tá bem? Esse aqui é o produto da minha satisfação. Vocês estão vendo? É uma biblioteca aí. Estou tentando ver o que falta para mim. Dá para voltar? Não, você tem tudo, Xavier, ô Miguel. Bom, mas é a tal história. Quando eu coloco isso, não é para mostrar grandeza, mesmo que não tem nada de grande disso, a não ser a vontade de divulgar essa paixão que é a filatelia. Tá bem? Perfeito. E eu costumo dizer que paixão, se nós fôssemos falar a paixão sobre a mulher, é aquilo que a gente elege para a gente, né? A diferença é que na paixão da filatelia são 9 coleções e mulher é uma só, né? Mas isso significa que a gente vê as qualidades, as virtudes, né? E aquilo que faz com que a gente se sinta atraído
e muito feliz com o que faz. Então, Antônio e Luiz, vocês simbolizam, nesse momento, o sucesso da minha intenção. Tá bem? Muito obrigado. E, Reinaldo, muito obrigado. muitas viagens pela frente, hein? A próxima Londres, né? Muito obrigado. Aí é um problema coronavírus. Já não vou nem falar se Deus quiser, se corona deixar. É isso aí. Mas, Muito olha, obrigado, feliz por esse doutor. momento e esse encontro. E mais ainda, e aí para concluir, sem dúvida nenhuma, muitos falam que a exposição é uma competição. Não, não é uma competição. É uma amostra e uma qualificação. Porque a premiação ela não é limitada. Vamos ter X medalhas de ouro, X medalhas de prata, de vermelho, ou coisa semelhante. E aqueles que chegam em primeiro lugar é que tem essa premiação. Não, a premiação é da coleção e não da competição que você tem ao seu lado, no quadro que está sendo exibido ao seu lado. Correto, Reinaldo? Perfeitíssimo. Perfeitíssimo. Concordo muito com você, Brás, e vou resgatar novamente a preciosidade do que o Rubem colocou. Desde que essa nova estrutura FEBRAF começou em 2013, a preocupação de que todo colecionador receba uma folha não com pontos, os quais você não consegue ter a menor noção do que é, ou não com uma nota, que você não sabe o que está bom e o que está ruim. Então, tem existido constantemente a preocupação de mostrar ao expositor aquilo que ele pode melhorar na coleção dele, comentando detalhadamente. Houve um trabalho muito grande das últimas equipes de jurados na exposição da SPP, devolvendo ao jurado, ao expositor, folhas com comentários, muitos comentários muito preciosos, e depois a possibilidade de a gente discutir esses comentários com os expositores, que o Rubem colocou, e foi assim uma coisa muito interessante, porque quando a gente estimou, quem sabe a gente estimou o tempo de 15 minutos para cada expositor, precisamos marcar no fim mais um final de semana, porque cada bate-papo levou quase 1 hora. Então, foi uma experiência muito produtiva, e volto a insistir, a importância da avaliação, e mais que isso, a importância do retorno ao expositor, de tudo aquilo que ele pode melhorar na coleção dele. Acho que esse é o grande ponto de uma Abrapex, é exatamente você receber comentários de tudo aquilo que você pode melhorar na sua coleção. Não, Perfeito. Só complementar um detalhe. Isso só pode ser feito porque temos regras. Sim. Se a gente não tiver regra, a gente não tem a base, né, para a discussão. Perfeito. Importante, muito bem observado. Seguindo a ordem, a gente tem o Fábio Flose, depois o Jacques, depois o Nicolas. Por favor. Ok. Tudo isso que o Reinaldo e o Rubem comentaram agora por último é uma característica da nova fase da FEBRAF. Começou em 2013 com a gestão do Reinaldo, 2017 com a gestão do Rubem Porto, e agora, 2021, com a gestão do Rogério Dedivides. Esse retorno eu acho espetacular. Agora, eu queria acrescentar mais uma característica que não era observada antes dessa nova fase da FEBRAF, que é a liberdade. Primeiro, o colecionador não precisa ter participado de exposições anteriores. No passado, ele tinha que participar de uma exposição na rua dele, depois no bairro, depois na cidade, só depois que ele podia ir para uma Abrapex. Agora ele é livre. Mesmo que ele não tenha participado de qualquer exposição, ele pode participar na Abrapex. E depois ele é livre para escolher o número de quadros. Ele pode apresentar uma coleção com 1 quadro, pode apresentar com 3. Às vezes ele não consegue encher 5 quadros, então ele pode encher 3, pode apresentar 5 e pode apresentar 8. Então, essa característica de liberdade, eu creio que também é muito importante nessa nova fase da FEBRAF.
Muito bem lembrado, Fábio, a abertura para que todo mundo possa participar, independente de premiação anterior. Perfeito, perfeito. Jacques? Bom, por favor. Vamos lá. Eu tenho umas coisinhas para falar. A primeira seria uma dica, talvez assim um pouco em forma de crítica. Eu recebi esse convite para participar dessa Abrapex. Para mim, mesmo que eu já tenha tido uma coleção pronta da Abrapex de 2019, muito em cima, porque eu estava me preparando para ir de Londres. A Londres furou e eu fiquei ali no limbo esperando para ver se conseguia alguma coisa, para ver se melhorava um pouco mais. Então, ela não estava 100% pronta. Estou tendo que aprontar ela, obviamente, bem mais rápido, porque eu achei o prazo muito curto para a divulgação da Abrapex. Se pretendem que tenha mais expositores, por exemplo, o Igor me chamou para dar Helvetia 2022. O Helvetia 2022 está ótimo, vou com certeza, porque eu já vou ter a de Londres pronta. Mas para essa da Abrapex, eu achei o prazo que vocês deram muito curto para chamar mais gente para fazer para a exposição. Tá? Isso é só um comentário, uma dica aí. Eu também sou novato, mas também achei. E segundo, não é o meu caso, porque eu sou gente fina, tá? Mas eu queria saber como é que é feito nessa exposição virtual. Se eu pegar uma peça que ninguém saiba o que é, boto lá ali fake ali na minha exposição virtual e mando. Eu tenho uma certa dúvida com relação a essa exposição virtual, apesar de já ter participado também de uma exposição de um quadro da SPP. E terceiro que eu queria falar é o seguinte: eu aceito, eu acho que é válido, eu acho que o brasileiro que for lá de comissário tem que brigar pelas coleções brasileiras, tem que chegar e, poxa, olha, essa é melhor, é boa, tem que brigar. Mas, mesmo ele sabendo que existiriam outras coleções que pudessem ser melhor. Mas eu achava que, no final, depois o cara devia chegar para o cara e falar assim: olha, presta atenção, eu briguei muito pela sua coleção, mas, como crítica construtiva, faça isso. Porque senão o cara fica achando que ganhei aquela medalha, pronto. Entendeu? Existem alguns meandros aí de julgamento que fogem aos colecionadores, entenderam? São esses 3 comentários que eu gostaria de fazer. Ô, Jacques, deixa eu pegar carona aqui. Jacques, você tem coleção de um quadro? Eu tenho coleção de um quadro, sim, tenho. Você não quer... Eu vou, então, depois te mandar um e-mail que eu preciso dela para Toronto, hein? Tá, ela já está pronta, ela está indo com o Reinaldo... África do Sul. Para a África do Sul. Ótimo. É verdade, eu vi, você está com ela inscrita lá. Provas de Dom Pedro. Tá, ótimo. Então já é a segunda, já tem uma inscrita, já é você a segunda. Almir é a terceira. Tá bom. Me permite comentar um pouquinho o que o Jacques colocou, só para a gente poder ter debate. Primeiro, Jacques, quando você se refere a uma exposição virtual, concordo plenamente com o que você está colocando, e isso é um dos grandes temas que têm sido discutidos. Por quê? Primeiro, como você está vendo uma imagem, não necessariamente aquele selo que está ali eu o tenha. Eu posso ter entrado em alguma página da internet, ter copiado um selo que eu não tive chance de ter ainda e colocar na minha coleção, e você não tem como estar sabendo. Segundo, nada me impede de fazer uma limpeza, às vezes, das minhas cartas, né, por algum processo aí de Photoshop, que tem mestres aqui, e colocar uma carta mais limpinha, mais bonitinha. Perfeito. Terceiro,
às vezes a gente está montando folha e dá aquele famoso 2 milímetros a mais ou a menos, né? É a peça que superpõe onde você não quer, e você fala, nossa, que vontade de pegar a tesoura e diminuir isso. Na computador, você vai lá, reduz o tamanho dela e ela cabe bonitinha, não dá overlap em nenhum. E, evidentemente, não tem-se condição de verificar a veracidade da peça. Então, isso tem sido uma grande discussão em todos os meios de como avaliar o material que está ali exposto, se ele é ou não do colecionador, se ele é legítimo ou não, se está falso ou não está falso. Isso tanto não está claro que a gente entende que, em que pese as exposições virtuais se perpetuarem, a aceitação delas como qualificação ou como formação para que você possa expor em níveis maiores é muito restrita. A FIP, por exemplo, está aceitando as qualificações em exposições virtuais para exposições presenciais para 2022, as virtuais de 20 e 21, porque entende que não houve exposição, então você vai tender a não prejudicar o colecionador. Mas passado isso, ou seja, passada a pandemia, no momento em que voltar a ter exposição presencial, as exposições virtuais deixarão de ser aceitas. Uma das formas que você poderia ter era, quem sabe, nesse diálogo aí, que nem o Rubem estava colocando, você falar para o cara, amigão, mostra a tua folha aí, mostra a frente e verso do teu envelope, mostra que você tem um selo. Seria uma forma inquisitiva, não sei até onde indelicada, porque você estaria discutindo a idoneidade de alguma coisa que foi apresentada, mas é uma forma de discutir. Então, eu entendo que a tendência é não prosperar muito a nível de qualificação. Outra coisa bastante importante que você colocou, eu acho que a pressão, a forma de você valorizar as coleções do seu país, cada dia existe menos. Cada dia mais existe uma coisa chamada impessoalidade. Você não julga a pessoa, você não julga o país da pessoa, você julga o trabalho que alguém está apresentando. Então, antigamente tinha muito disso. Essa coleção pertence ao Zezinho da esquina, que é o presidente do meu país, ele é Ouro Grande, com prêmio especial, felicitações do júri, etc. e tal. Cada dia mais existe uma impessoalidade na análise do proprietário da coleção ou do país de onde ele veio. Não vou dizer que não tem pessoas que ainda no júri briguem para um ponto mais, 2 pontos mais, não vou dizer que isso não ocorra, mas cada dia mais eu vejo que o meio as torna mais constrangidas de fazer esse tipo de coisa na medida que as pessoas são mais neutras. Então, eu entendo que a FIP tem provocado muito uma coisa que ela tem chamado Jury Academy. O objetivo disso é com que os jurados sejam reeducados, entendam efetivamente como devem fazer a análise, entendam efetivamente como devem se reportar ao colecionador. Então, existe uma discussão muito grande que você nunca tem que dizer, isso está ruim. É muito interessante você dizer, isso você pode melhorar. Você está dizendo a mesma coisa de 2 formas distintas. Uma, você ofende a pessoa, a outra, você estimula a pessoa a fazer. Né? Então, eu entendo que existem ainda as arestas, mas elas estão sendo polidas, e eu espero que, num futuro não muito longo, esses retornos que as pessoas recebem, que antes não se recebia nem nota quebrada, né? Não vinha um break score, antes você recebia um número puro, 70. Hoje não, você recebe o número como está, e se você tiver a chance de ir na exposição, com certeza você tem lá os jurados prontos para te dar um feedback. Tanto que até mudou o nome, de Critic Session passou a ser um Feedback Session, exatamente para tirar o nome da crítica, passou a ser exatamente um retorno. Então, entendo que a filatelia tem passado por um processo de melhoria, e é por isso que eu insisto a importância de existir regulamentação, a importância de existir regras, e, mais uma vez, que vocês entendam que regras não são engessamentos, são direcionamentos e possibilidade de que você entenda naquilo pelo qual você foi avaliado, seja bom ou ruim, mas você teve alguma coisa para dizer. Senão, eu vou dizer, gostei. Gostei do quê? Gostei. Gostei é muito pessoal. Você tem que dar um feedback concreto para a pessoa. Perfeito. Bem colocado. Comentar rapidamente essa questão também
que o Jacques tocou, né, e que você coloca a impessoalidade, ela também vem em função de que, primeiro, a filatelia se profissionalizou, né? A gestão filatélica hoje é um negócio que roda muito dinheiro. Então, você não pode também fazer as coisas do jeito que era feito lá no passado. E segundo, que além dessa, eu diria, essa preocupação, né, que a FIP, por exemplo, está tendo no sentido de efetivamente manter essa impessoalidade, ela passa também pela substituição de uma geração que praticava isso por uma geração que, na verdade, sofreu com isso. E isso traz uma perspectiva diferente. Olha, eu, assim, a nível, digamos, nacional, eu sofri com isso. Então, eu sei o que eu passei lá atrás. E eu não quero que as pessoas que eu hoje, como jurado eventual, estou julgando, passem pelo mesmo que eu passei. Pô. Então, eu vou fazer diferente, eu vou fazer do jeito certo. Né? Então, tem também essa transição, ela está sendo salutar também. A gente está mudando o jeito de fazer essas coisas naturalmente, por conta dessa substituição, da entrada de novas pessoas com essa cabeça mais bem feita dentro. Pô, eu não estou julgando ninguém lá atrás, não. Eu estou dizendo só que hoje isso já não cabe mais, né? Ou cabe cada vez menos, né? Vai ficando realmente como um repositório de histórias, né? Na verdade. Bem colocado. Passa essa renovação também. Bem colocado. Não é porque você foi prejudicado lá atrás que você vai prejudicar o outro lá na frente. Não existe isso. Não, ao contrário. Você tem que levar o que você aprendeu lá atrás, melhorar e passar para frente. Você não pode prejudicar. É tipo coisa do Exército, né? O pessoal que servia antigamente, né? Sei lá, né? O sargento está lá, ele apanhou lá do cabo, então ele tem que agora quer bater também no próximo na frente dele. O caminho não é esse. O caminho é você crescer, mas não revidar só porque você apanhou lá atrás. Não, você apanhou, aprendeu. E você vai ensinar as pessoas na tua frente. O senhor tá certíssimo, é isso aí mesmo. Fazer o julgamento das coleções do jeito que foi. Não sei como é que foram feitas as suas coleções no passado, mas é levar as coisas boas para frente. As que não serviram, a gente deixa lá para trás. Outra questão rapidinho que o Jacques tocou, que é muito importante, que é essa questão, né, que a gente já conversou, eu e ele particularmente, sobre as peças em si, né, se elas estão mais clarinhas, se elas estão cortadinhas, se aquela parte refilada foi escondida e tal. Eu não vejo muita solução para isso no mundo virtual, porque o que acontece? Né? Quando a gente percebe uma peça montada, uma peça mexida na presencial, mesmo ali, né, e você identificando aquilo ali como sendo, digamos, uma peça falsa ou alguma coisa do tipo, a coleção naquela exposição não pode ser penalizada por isso. Né? Na verdade, aquela peça ela deixa de fazer parte da avaliação e o proprietário dela recebe lá como é que eu diria? Uma notificação, né? Dizendo, olha, essa peça aqui, ou você consegue lá um atestado dizendo que ela é boa, ou ela precisa sair. Mas ele não vai, naquela exposição onde isso foi detectado, ser penalizado. Então, nesse caso, na virtual, isso torna a coisa mais difícil ainda de ser feita. Porque mesmo isso aí que o Reinaldo falou, mostra a tua peça aí, a rigor não seria o processo, né, correto de se fazer numa avaliação, digamos assim, mais tradicional. Né? Olha, só um comentário. Apesar de eu ter feito essa crítica com relação ao prazo, eu também quero agradecer pelo fato dessa Abrapex ter entrado no calendário, porque também vai me ajudar a ver a minha evolução do que foi de 2019 para 2021. E também vai servir de balão de ensaio para exposições internacionais. Então, estou muito já apreensivo, torcendo muito em apresentar a coleção nessa Abrapex.
Já que você respondendo isso, na verdade, se discutiu muito o fazer ou não. Existia uma expectativa muito grande de fazer primeiro uma exposição de um quadro em Ribeirão Preto. Infelizmente, não se conseguiu organizar isso. Aí se tinha uma certa expectativa de que estivéssemos numa situação melhor nesse momento. E aí se discutiu o fato da potencialidade de, em 2022, existir uma exposição no Brapex e não existir nenhuma exposição no momento impediria pessoas que desenvolveram ao longo da pandemia novas coleções de poder ter uma qualificação e participar da exposição. Então, a FEBRAF acabou fazendo o lançamento em cima da hora, podemos até dizer assim, mas com o objetivo de poder colaborar todo mundo que, ao longo da pandemia, veio brincando aí com seus selos. Ok. Igor? Estou aqui presente. Mais algum comentário? Nicolas está com a mão levantada, por favor. Eu só queria aproveitar o finalzinho aqui do nosso papo e vou puxar a sardinha dos meus dois presidentes aí. Estou vendo o Almirzão aí, só o perfil dele aí na sombra, mas dizer que, como foi dito por um dos rapazes aí que falou que a filatelia, a exposição, ela ressuscita filatelistas, né? E, na verdade, ela incentiva também outros filatelistas, porque a primeira pessoa que me falou sobre uma exposição filatélica foi na época lá, quando eu comecei a frequentar as reuniões do Clube Filatélico Jundiaiense, foi o Almir, e o Almir estava mandando uma coleção dele a Jundiaí para algum lugar. E aí, depois disso, se eu não me engano, foi a Nova York 2014 ou Nova York 2016. 2014, 16. Né, Almir? 16. A Nova York 2016, ele trouxe para a gente ver lá a medalha que ele ganhou na exposição. E, puxa, aquilo mexe com o ânimo de quem está começando. Fala, pô, que legal isso aí, como é que eu posso... né? E aí, eu lembro do Almir ter sentado comigo e explicado como é que funciona, né? E como é que se monta a coleção. E eu acho que isso é muito importante. E, em segundo, o Dr. Braz, né, que também foi uma das pessoas com quem eu pude ter a oportunidade, né? Estou até aqui com a Estado de Direito, que eu ganhei do Dr. Braz. Espero ganhar das próximas também, viu, Dr. Braz? E isso aqui que o Dr. Braz faz com relação ao material que ele expõe é muito importante, porque, além de servir de material para nós filatelistas, também serve para mostrar e para meio que fazer, entre aspas, uma propaganda da filatelista para aqueles que não são filatelistas, né? Então, essa coleção, Dr. Braz, fico sabendo que já foi mostrada para muita gente que não é filatelista, e que às vezes pergunta, tá, mas o que é? O que é uma exposição? Como é que funciona isso? Como é que se expõe selo? E uma das melhores maneiras que eu tenho de explicar para alguém, de mostrar para alguém o que é uma exposição, como é que se monta uma exposição, eu pego e mostro esse impresso aqui da coleção do Dr. Braz, para, de uma forma didática, né, explicar como é que funciona. Então, eu acho que realmente o papel dentro das exposições, ele vai muito além, né, de simplesmente expor selos, né? Ele se expande demais e é muito importante. Eu sou sem vergonhão mesmo, eu estou há anos aí preparando uma coleção para expor, mas uma hora vai sair, é questão de tempo, realmente. Mas agradeço muito ao Dr. Braz e ao Almir, porque são pessoas em quem eu me inspirei muito para começar a montar a minha coleção aí. Valeu, obrigado. Maravilha. E ainda acabamos no tempo. Queria agradecer a todos, queria agradecer a participação de todos, os comentários, a participação de todos também na nossa Brapex. Quem ainda não se inscreveu, dá tempo, então, por favor, participem.
vai ser bem bacana, e, como bem lembrado pelo Jacques, isso ajuda a classificar as coleções para exposições internacionais. E o VET 2022 está aí, quem quiser expor, só me mandar um e-mail, tá? O Igor, a Brapex vai acontecer quando? Quero a minha caixa de mensagem lotar amanhã, hein? De 1 a 15 de agosto. O limite é dia 20, né? Tem inscrição? Isso, exato. Amanhã, caixa de e-mail aí, ó, aqueles que ainda não mandaram, por favor, não deixem de mandar, vamos participar, vai ser muito bonito. Quem quiser ter uma prévia de ver como que foi montada a exposição, entra lá no site da SPP, que a nossa exposição ainda está lá, de 2020, né? 2020? É 2020. A Expo SPP virtual, está toda lá ainda. Quem quiser ver como é que vai ficar, pode olhar lá. Tá? E aguardo as coleções ansiosamente aqui na minha caixa de e-mails. Tá bom? Depois das suas lindas palavras aí, a gente vai na sua coleção, tá? Repete, por favor, Almir. Não ouvi, Almir. Almir? Não, eu falei por Nicolas. Depois das lindas palavras dele aí, a gente aguarda a coleção dele. Ansiosamente. É isso. Então tá bom, gente. Eu queria agradecer mais uma vez a participação de todos e já fica o convite para a próxima terça-feira. Reinaldo Macedo falando justamente sobre telegramas de Natal. Ninguém dava muito valor. Não, Xavier? Não, é você. Obrigado. Deixa eu confirmar com o Xavier. Deixa eu confirmar com o Xavier, eu te aviso. Eu confirmo com o Xavier e te aviso. Tá bom, obrigado. Oi, fala, Graça. O Luiz está na tela ainda ou já saiu? Tá sim, tá aqui. Luiz, olha, ainda não foi, viu? Tranquilo, meu amigo. Tá bom? Mas eu deve ir na quinta-feira. Tá bem? Perdoáveis. Beleza. Obrigado, meu amigo. Um abraço. Um abraço. Então, meus amigos... Luiz Amaral, né? Luiz Amaral, abraço a todos. Saúde. Um abraço a todos. E, Antônio, espero te ver no próximo SPP Conecta, tá? Vamos sim, vamos estar sim. Tu tá com vocês Um aí. abraço a todos. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, Glauber. Boa noite. Boa noite a todo mundo aí. Glauber. Até mais. Márcio Baroni, boa noite. Boa noite a todos aí. Boa noite. Bom momento.